Fala galera do desenho, tudo bem com vocês? Cassiano aqui para mais uma aula. A gente vai continuar o nosso assunto, nós estamos falando de mão, né? Uma coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte, recapitulando só um pouquinho do que a gente falou, formatinho da mão, certo? Está usando os dedinhos como palitinho, para talvez facilitar um pouquinho mais. A gente entendeu o tamanho de cada um deles, né? Mas tem uma outra coisa que é bem legal. Né? Lembrando que o tamanho da palma da mão é o tamanho do dedo médio, os outros dedos são um pouquinho coisa menor, né? E também entender o tamanho ali do polegar ali, certo? Beleza. Outra coisa interessante é que os dedos eles vão meio que em direção ao dedo médio, tá? Como se eles fizessem como se fosse quase uma curvazinha. Outra coisa legal é que também quando eles forem fechados, vão fazer mais ou menos o mesmo movimento em sentido ao dedo médio. Vamos colocar que o dedo médio esteja aqui fechado. Ó. O dedo vai vir em direção ao dedo médio, outro dedo em direção ao dedo médio, outro dedo em direção ao dedo médio, certo? Beleza? Então, estaria aqui mais ou menos a ideia do caminho da mão, certo? Fazer mais ou menos isso aqui, né? Parte de cima na hora que fechar, tá? A mão fechada, vista de frente, ela também vai ter um formato que seria mais ou menos esse aqui, ó. Tá? Indo em direção ao mindinho, ela também vai fazer uma curva aqui em cima, tá vendo? Tá? Beleza? E o polegar, ele vai fazer como se fosse uma letra V aqui, ó. Tá bom? Então prestar bastante atenção nisso aqui, tá? Outra coisa interessante, que é a massa que nós temos aqui do lado do dedo mindinho, ela vai dar uma soltada para fora. Como a gente vê que ele entra adentro a mão, na palma da mão, nós temos esse pedaço aqui sobrando. Então aqui vai aparecer um pouquinho disso aqui, ó, né? E dependendo do ângulo que você estiver vendo a mão, é claro. E aqui também vai ter um pouquinho dessa parte aqui, que você pode ver que ela é meio arredondada e saltada, que é a parte de onde está o polegar, né? Então é legal prestar bastante atenção nisso, tá bom? Certo? Vou fazer aqui uma finalizaçãozinha aqui no 6B. O meu desenho é um pouco mais cartoon, então acaba pegando menos detalhes, né? Então, se o seu desenho é um desenho um pouco mais de detalhes, né, vai capturar mais detalhes, né, mais pro realistinho, então é legal tentar colocar de alguma maneira esses detalhes aí de acordo que caibam no seu estilo de traço, né? Claro que isso aí, lance de traço, eu acho que é meio que para cada pessoa vai funcionar de um jeito, né? Tá bom? Então, só para vocês terem mais ou menos uma ideia aí, tá? Vou tentar dar uma finalizadinha nesses aqui também. E aí depois a gente vai falar de outra coisa aqui de mão que eu acho que vai ser legal. Bom, bem rabiscadinho, só para vocês terem uma noção do que eu tava falando aí com o lance da posição dos dedos aí, tá? Né, tentar compreender essas massas que acaba tendo aí na palma da mão também vai ajudar pra caramba na hora de tá construindo a sua mão aí, tá bom? E querendo ou não, você tem sua própria mão, né? E se precisar de referência, busca no Pinterest, acho que vai ajudar bastante vocês, né? A encontrar
estrutura de mão para vocês poderem estar desenhando e se baseando, tá bom? Beleza? Tá? E não se preocupa, claro que vocês vão sentir dificuldade em desenhar a mão e tal, isso vai ser recorrente, tá? Aos poucos vocês vão melhorando, tá bom? Beleza? Tá. Outra maneira que eu gosto de desenhar a mão também, que eu acho que é interessante, é rabiscando, tá? Só mais uma diquinha aí pra ajudar vocês aí. Às vezes eu não sei a posição que eu quero, então eu fico meio que criando uns rabiscos aí, pensando mais ou menos nesse funcionamento aí da mão e tal. E aí eu vou tentando encontrar ela aqui, tá? Lembrando que é só um desenho, tá, gente? Então, tipo, tentem usar algumas regrinhas que o tio tá falando aqui, tal, e pensar mais ou menos como que tem que ficar esses dedos aí pra ficar um pouco mais realmente mais certinho ali, mais anatômico, né? A posição dos dedos, que nem eu falei, né? Olha lá, vindo em direção ao dedo médio, olha lá. Acho que o tio deu uma corrigida ali no nosso posicionamento ali, conforme estava desenhando, tá bom? Então acho que é interessante estar olhando tudo isso aí para estar chegando num posicionamento legal de mão, tá? Vou fazer mais uma outra aqui, só para desencargo. Rabiscozinho bem simples, né? Dá para marcar onde eu quero a palma da mão e para onde cada dedo está apontando. Né? Tá bom? Então, pensar bastante nisso na hora que estiver fazendo. Rabisca bastante, estuda bastante, procura bastante referência, né? Olha a sua mão, tira a foto da sua mão, olha a foto de outras pessoas perto, né? Acho que é legal tentar fazer estudos rápidos para até tentar compreender. Estudos rápidos é como esse aqui que eu falei, rabiscando, beleza? Certo. Vamos falar sobre uma coisa que é bacana a gente tá falando, até para vocês entenderem esse lance de fazer a mãozinha aí, né? Vamos pensar um pouquinho nos dedos, né? Vamos pensar por partezinhas, né? Porque se a gente for pensar realmente o o desenho da mão são vários desenhos diferentes, né? A gente tem dedos diferentes, né? Tem a palma da mão que é diferente, tamanhos diferentes, então são desenhos separados que formam um todo, beleza? Legal. Uma coisa que a gente tem que entender, saindo da palma da mão, nós temos três segmentos para formar o dedo, tá? Aí nós temos as juntinhas aqui, certo? Tem a juntinha que sai da palma da mão, mas não vou colocar, tá? Então a gente tem que são as falanges aí, né? Uma é um pouquinho maior que a outra, tá? Então tomar cuidado com isso. Se você for parar para pensar, elas também são meio como se fosse tentáculos, né? Por isso que eu às vezes uso palitinho, fica mais fácil para mim desenhar e tal. E o meu desenho, como eu disse, é bem cartãozinho, então eu acabo fazendo uma coisa bem mais simples, né? Do que muita gente acaba fazendo aí, né? Para mim acaba funcionando. Mas isso é para cada pessoa de um jeito, beleza? Então legal. Outra coisa interessante é que quando você vai. Isso você tem que estar observando, tá? Nessas juntas aqui, né, recoberta com a pele, nós temos bastante pele sobrando em cima, né? Que é para poder dobrar e esticar, né? Como se fosse realmente uma dobradiça mesmo ali para funcionar o seu dedo, né? Senão já pensou se a pele fosse totalmente esticada? Então a gente iria rasgar toda vez que fosse dobrar, né? Então, por isso que tem aquela pelezinha ali. Então é legal, às vezes, dar uma marcada nisso ali, claro, de um jeito mais simples e tal. Mas acho que é legal tá marcando isso aí. Outra coisa interessante
reparar que conforme vai chegando na ponta do dedo, ele vai afinando e quanto mais próximo da palma vai chegando, mais vai ficando grosso o dedo, né? E outra coisa é que cada partezinha ela é menorzinha que a outra, tá? Então a da ponta é um pouquinho menor que a primeira, né? Então é legal prestar atenção nesses tamanhos. O lance dele dobrar, né? Eu acho que é legal vocês estarem sempre vendo isso, né? Como que é ele dobrado, como funciona ele dobrado, né? Né? O dedo dobrado. Tá bom? Então tá sempre olhando e tá percebendo como que ele vai funcionar o lance da dobra do dedo, né? Eu vou fazer aqui de novo porque eu acho que ali acabou cobrindo. Vamos lá. Fazer a palma da mão primeiro, acho que vai facilitar um pouquinho pra gente, né? Aqui, ó, como se viesse aquele triângulo do polegar, tá? Beleza, ó, uns palitinhos aqui, ó. Aí a gente vai transformar em cilindros. Então, legal tá olhando isso aí, para vocês entenderem como funciona o lance dos dedinhos aí, as dobras deles, né? Quando a gente acaba vendo o dedo virado, com a palma virada pra gente, né, a palma da mão, a gente consegue ver ali também onde estão os locaizinhos onde vai ter a dobra ali dos dedos. Tá? Então é legal prestar atenção, né? Isso tudo, para você entender o funcionamento. E lembrando aquele lance que a gente falou dessa, dessa curvatura que tem da mão, que vai acompanhar também nos nozinhos do dedo, caso você precisar achar. Tá bom? Beleza? Certo? Então, espero que isso aí tenha ajudado vocês. Eu vou passar algo nesse sentido para vocês darem uma olhada, para vocês prestarem atenção, tá? E tentem sempre ver por partes, né? Para poder ficar fácil de estar criando essas mãos, né? Pensando em como desenhar, usar uma referência, buscar mesmo e treinar. E assim, eu sei que às vezes é complicado, né? A gente fala pouco, mas esse pouco que a gente fala, vocês têm que estar treinando o tempo inteiro, tem que estar desenhando muito, né? É uma constante que vai levar vocês a conseguir fazer um bom desenho aí na casa de vocês, tá bom? Essa é a dica que o tio tá deixando hoje para vocês. Até a próxima aula aí. Falou!